São 9h24, 9 horas 24 minutos, estamos retornando para a entrevista do dia. Hoje assunto importantíssimo aqui no Mix Café, com a presença do vereador Rogério Gomes. O assunto é sobre terrenos de Marinha. Essa entrevista foi pedida aí também pelos nossos ouvintes e a nossa produção, então, pautou aí para trazer hoje ao vivo aqui no Mix Café. Vamos então à entrevista do dia de hoje. É verdade, né? Um assunto muito importante, o Zambu já falou muito bem, pautado pelos nossos ouvintes. E especialmente o Fonseca, né? Fonseca que nos fez esse questionamento aí e inclusive nos incentivou a que procurasse, né? O Rogério, que é uma pessoa que está lutando por uma solução para esse problema, né? Um problema muito sério e que abrange uma grande parcela da nossa população. Bom dia, Rogério Gomes, vereador do Cidadania. Prazer em tê-lo aqui no Mix Café. Bom dia, Nilson, bom dia, Zambuja, bom dia, Conde, bom dia a todos os ouvintes do Mix Café. É um prazer poder retornar aqui nessa emissora, conversar com os ouvintes e falar um pouco aí desse nosso trabalho do nosso mandato aí também com relação à necessidade de extinção da cobrança dessa taxa em favor da União. Tá. E nós estamos falando aqui, nós vamos situar os nossos ouvintes, nós estamos falando porque alguns até nem se interessam, porque não atinge eles, né? Então, alguns também nem sabem o que se trata. Terrenos de Marinha, que são os terrenos que pertencem à União, né? Que por sua vez delega aos municípios, por vezes aos estados, enfim. Mas o Rogério, gostaria que tu nos explicasse o que é o terreno de Marinha. Tá. O terreno de Marinha são aqueles imóveis que margeiam as praias, a lagoa, né, que lá na época do Império, na época de Dom Pedro, em 1831, foi definido uma linha, vamos dizer assim, na época é chamada de linha pré-amar média. A partir desta linha, que a pré-amar seria o último vestígio, vamos dizer assim, das ondas onde ela chega nos seus ciclos de final. Final. Isso. Dali para frente, 33 metros. Naquela época, na configuração geográfica daquela época. Sim. Só que isso culminou com o quê? Que a partir desse decreto, todos aqueles imóveis foram classificados como propriedade de Marinha. A partir de então, das mudanças geográficas, foram as pessoas urbanizando, utilizando-se desses imóveis, e a Marinha deu uma autorização para essas pessoas usar. Ou seja, o proprietário é a Marinha do terreno e as pessoas têm uma autorização de uso, são os foreiros, tem a possibilidade de usar esse terreno como se deles fosse e a responsabilidade de pagar os impostos. Mas para a nossa comunidade que nos acompanha entender, um exemplo hoje, com a mudança geográfica, hoje, vamos pegar o Balneário Cassino como exemplo. É bom. Quem conhece ali a Avenida Atlântica, da Avenida Atlântica ali da SAC até a Avenida Beira-Mar, em direção da praia, toda aquela faixa litorânea ali são terrenos de propriedade de Marinha. E, por certo, todas aquelas pessoas, além de pagarem um imposto para a prefeitura, que é o IPTU, pagam essa taxa, que popularmente nós chamamos de imposto, mas é uma taxa para a Marinha, que não é barata, né? Todos os anos. Quando acontece uma transferência desse foro, que a pessoa passa o imóvel o domínio para outra pessoa, sobre a transação daquele imóvel, 5% de laudêmio tem que ser cobrado. Então, não só no Balneário Cassino, mas toda a outra faixa da lagoa aqui, a Mangueira, a Laguna, volta, isso. Né? Para você ter ideia, no estado do Rio Grande do Sul, Nilson, são mais de 15 mil terrenos de propriedade da União, de propriedade de Marinha, e com domínio dos municípios. Aqui na cidade do Rio Grande está a metade dessa quantidade. 7.500 lotes, aproximadamente, são aqui em Rio Grande. Então, nós temos 7.500 pessoas. Se justifica famílias, porque somos aqui uma península, né? Somos rodeados de água, né? Então, está aí a justificativa. Outra, acho que se eu não estou enganado, no Rio Grande do Sul, a segunda cidade é Tramandaí, e assim vai. Mas aqui nós temos 7.500 famílias rio-grandinas que, com toda a dificuldade, no final do ano lá precisam pagar o IPTU e pagar também essa taxa de Marinha. Então nós viemos acompanhando isso desde que nós chegamos na Câmara. A gente teve a oportunidade de ser secretário do Cassino e na época receber muitas essas demandas ali, as pessoas nos questionavam, pô, a gente paga IPTU, pagar... E a gente foi se interessar pelo assunto, ler, e desde que nós chegamos na Câmara a gente vem defendendo a necessidade da aprovação de uma emenda constitucional aí lá no Congresso, é isso, né? Por óbvio, que pudesse acabar, transferir a titularidade plena desses imóveis para os proprietários e acabar com a cobrança desse imposto. Pois demorou, Nilson, 10 anos. A PEC 39
na Câmara dos Deputados, ela demorou 10 anos entre ser aprovada nas comissões, ser aprovada no plenário em primeiro turno, ser aprovada no plenário em segundo turno. Final do ano passado, 2022, essa PEC foi para o Senado. E aí ela ganhou um novo número. Hoje, quem quiser acompanhar a tramitação dela é a PEC número 3 de 2022, que trata, e ela precisa ser aprovada também em 2 turnos no Senado, para aí, de fato, se transferir esses imóveis para os proprietários e acabar com essa cobrança desse imposto. Nós tivemos em Brasília, há cerca de 15 dias atrás, fazendo esse trabalho de persistência, conversamos primeiramente com os 3 senadores gaúchos, né, explicando da importância, da necessidade de essa PEC ser votada, de ter agilidade no processo de votação para poder acabar com esse imposto. Qual é a situação dela hoje? Hoje ela está dentro da CCJ, ela não foi votada ainda nem na CCJ, que é uma necessidade imperiosa, tem que ser votado para avançar. Ela tem um relator, né, que foi designado, o relator Flávio Bolsonaro, e ele deu um parecer favorável e não mudou no parecer nada do texto que foi aprovado na Câmara, ou seja, para não ter que voltar para a Câmara, né? Sim, sim, a PEC, porque se ela é modificada em algum artigo no Senado, ela volta para... Aí a gente não ia ter isso nunca, né? Uhum. Então, só que ele não conseguiu ainda pautar para que fosse votada na CCJ. Então nós deixamos por escrito um ofício, conversamos com os 3 senadores, explicamos a necessidade, conversamos mais próximo com o senador Paim, porque sabemos que hoje o senador Paim é o que tem a relação mais próxima com o governo, né? E explicamos, olha, senador, a gente sabe que é uma perda de receita para a União, mas as famílias não suportam mais pagar esses 2 encargos todo ano, né? E saímos de lá com a expectativa de ter um retorno positivo e na esperança de que avance e seja votado na CCJ e depois vá a plenário. Rogério, uma curiosidade, essa taxa ela tem diferenças? Como é feito o cálculo dessa taxa? Eu não sei qual é a base de cálculo, eu sei que eu já vi vários valores, eu acredito que a base de cálculo esteja atrelada ao tamanho e o valor venal do imóvel. Eu acredito que seja um percentual, porque eu já vi que taxas, outro dia eu vi uma de R$ 2.500, R$ 2.500 no ano, que vamos... Sim. Uma taxa alta, né? É um valor bem alto, né? Já vi taxas menores, né? É importante a nossa comunidade saber aqui, e até está nos ouvindo lá no gabinete o Miguel e a Luísa que trabalha comigo, ela estuda bastante essa matéria também, e ela tem ajudado as pessoas, nosso gabinete tem ajudado nos pedidos de isenção, viu? Se é possível. Tem uma lei que autoriza a isenção para aquelas famílias que ganham até 5 salários mínimos, então... Eu ia entrar nesse assunto. Isso é importante, muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento dessa possibilidade, não fazem, mas anualmente tem que ser feito esse pedido, faz o pedido, encaminha uma documentação que tem que encaminhar, comprovando a sua renda, comprovando as pessoas que moram no imóvel, preenche esse requerimento, encaminha para o Serviço de Patrimônio da União, e aí o Patrimônio da União, entendendo que está enquadrado na lei, ele pode isentar. Um outro entendimento, viu, Rogério, digamos assim, a gente sabe muito bem que a maior parte dos terrenos de Marinha são invasões, né? Uhum. São apropriações indébitas, no caso, né? Então, esse pessoal que está residindo lá, ele tem essa isenção? Eles são cobrados disso? Alguém é cobrado ou não? Não, eu acho que se for uma invasão que não esteja... Eu falo invasão, é a pessoa que não comprou aquele terreno de outro, é uma pessoa que se estabeleceu ali e ficou... Não, é que assim, eu acho que depende da situação de como está o registro no patrimônio da União. Uhum. Se o patrimônio, por exemplo, se o patrimônio da União está ainda apenas com o imóvel no nome da União, mas tem alguém ocupando lá, vamos dizer assim, que não tem o conhecimento da União, não foi discutido judicialmente aquela posse, eu acredito que até não venha. Mas, por exemplo, tem um terreno lá, vamos imaginar um terreno lá do ABC10, tá? O terreno do ABC10, lá o do ABC9, esse terreno aí, um titular lá comprou da prefeitura, o Rogério comprou da prefeitura, aí depois o Rogério foi embora, não está mais aí, o Nilson foi lá, ocupou o terreno. A cobrança vai continuar vindo no nome do Rogério, que foi aquela pessoa que está com registro no patrimônio da União, né? E por falar em registro, viu, Rogério, assim, antes que me fuja essa linha de raciocínio, a pessoa, vamos dizer, teoricamente, o terreno de Marinha não era nem para ser ocupado.
Combinamos, sim, né? Sim. Isso aí é a ideia inicial lá do decreto, né? Era para te preservar aquela área, né? Isso, é preservação da área. 33 metros da Praia-Mar, que é uma preservação. Até há pouco tempo, até o IBAMA tinha alguma coisa com sentido a rios, lagos, etc, né? Sim, até sim. Isso, né? Não só da costa, como também do interior. Né? Então, baseado nisso, teoricamente não poderia nem ser ocupado. Então, esse pessoal que está ocupado, como é que eles conseguem o registro, vamos dizer assim? Esses terrenos a União autoriza. Autoriza. Precisa pedir autorização. Sim, se olhar a matrícula do imóvel, a matrícula vai dizer ali que é propriedade da União, mas que o domínio útil, ou seja, o direito de utilizar aquele imóvel é do fulano de tal, e tem ali um número que é um RIP, que é um registro, né, que é o cadastro na União, e tem também, quando esse domínio útil ele é transferido de uma pessoa para outra, somente é transferido com a autorização e o pagamento mediante o patrimônio da União. Então tem a CAT, é a certidão de autorização de transferência. Essa certidão, quando o domínio é transferido, tem que informar a União cobra sobre isso e ela autoriza que o Rogério passe para o Nilson. Exatamente, e até mesmo porque a União tem um interesse, sobretudo, nisto, porque ela vai arrecadar com a taxa. Claro, um exemplo que aconteceu na regularização fundiária aqui no município, está prestes a concluir, mas toda a área da querência lá no cassino, ela é uma área de propriedade da União. O que a União fez naquilo ali para fim de regularização? Aí é só para ilustrar. Sim, a União pegou, ela doou toda a área, todo o balneário querência ali, Atlântico Sul, cerca de 5.500 lotes, ela doou para a prefeitura, doou para o município do Rio Grande. E aí o município do Rio Grande fez um cadastro, identificou quem estava em cada lote e está promovendo a regularização fundiária, está dando a escritura definitiva para as pessoas. Então a União, que era a proprietária, doou para o município e o município está regularizando. Isso foi no caso lá da querência, que aqueles imóveis eles não tinham matrículas individualizadas, era um grande lote de propriedade da União. A briga é grande, a briga é longa, Nilson, mas a gente tem que fazer o nosso papel, claro, que é cobrar, que é poder fazer uma pressão. Nós, desde o mandato passado, viemos trabalhando essa pauta, aprovando matérias, moções, agora aprovamos essa última, que foi uma moção que todos os vereadores aprovaram, pedindo agilidade na votação dessa PEC 22, para que, se for aprovada, seja promulgada e assim as pessoas poderem ter a titularidade plena, a propriedade plena dos seus imóveis. E essa luta aí, parabéns por essa letra, né? Já tinha falado todos até, nós. Porque realmente é uma situação assim bem complicada. Que a gente a priori vê que a União, ela dificilmente vai lutar até o final para não vai querer abrir mão, essa verba, com certeza. Né? Esse aí é um fundo que eles já estão contando com ele, né? E como você disse, só o município de Rio Grande já tem aqui, quantos imóveis mais ou menos? 7.500. 7.500 imóveis. E sabe, Nilson, desculpa, não cortando o teu linha de raciocínio, mas uma coisa para mim não me fugir aqui também, uma coisa que é um reflexo dessa propriedade da União, que tem prejudicado bastante. O vereador Felipe Branco é um vereador que tem trabalhado bastante essa pauta, que é um reflexo, uma consequência do patrimônio da União. Por exemplo, um condomínio habitacional lá, o Valdemar Duarte, lá no Trevo. Boa parte daquele condomínio ali é terreno de Marinha. É de Marinha. Então tá lá na matrícula, propriedade da Marinha, domínio útil das pessoas. Quando a pessoa quer passar ao domínio útil, vender esse domínio útil, esse imóvel, ele pode ser financiado, inclusive. Só que para financiar, tem que tramitar essa autorização dentro do SPU, por meio dessa CAT que eu lhe falei. E essa CAT tem demorado hoje, nós estamos com uma dificuldade muito grande na Superintendência do Patrimônio em Porto Alegre, que sequer tem hoje o superintendente, ainda não temos o superintendente nomeado, e era uma outra briga, tem demorado às vezes 1 ano e meio, 2 anos para sair essa autorização. Então, por exemplo, as pessoas querem comprar um imóvel, querem financiar o imóvel, ou querem vender esse imóvel e não conseguem vender financiado porque o patrimônio da União precisa estar ciente, precisa anuir, e ele demora às vezes 2 anos para dar essa anuência, prejudicando vários negócios. Os corretores de imóveis estão fazendo um movimento, tá? Porque outro dia um caso concreto nos surgiu lá no gabinete de uma senhora
que ela vendeu o imóvel, recebeu uma parte da entrada da pessoa que comprou e deu entrada na Caixa para receber o resto mediante financiamento. Sim. Trancou na Caixa, porque a Caixa exigiu a certidão autorizativa do Patrimônio da União e ela deu entrada do Patrimônio da União, faz mais de um ano que está lá, a pessoa desistiu do negócio, né, tendo que devolver o dinheiro, criou um transtorno e os corretores estão passando por esse problema aqui em Rio Grande, porque muitos imóveis são vinculados à União. Então é uma consequência também que traz um prejuízo, inclusive no mercado imobiliário, com relação à necessidade da União autorizar esses processos de compra e venda. Juridicamente assim, claro, sou um leigo na matéria, né? Mas eu achei interessante essa tua colocação, por exemplo. Então quer dizer que um condomínio, tipo Valdemar Duarte, ou outro condomínio qualquer, então metade dele está dentro da área de marinha. Quer dizer, como é que isso é autorizado lá no início? Não dá não pra é resolvido, né? No início. Não dá para entender. Não dá para entender. Um decreto, né, de mais de quase 200 anos aí, não né? Se mexeu nele, né? Não, que hoje é inaplicável, né? Então a gente espera o bom senso lá dos senadores de poderem, especialmente aqueles que não são aliados do governo, fazer essa defesa. A gente sabe que o governo não vai querer abrir mão de receita, mas fazer essa defesa e insistir. Qual o primeiro passo a ser dado? Precisa ser votado na CCJ. Precisa ser votado na CCJ. Sim, da Comissão de Constituição e Justiça, né? Senado. Ele tem que tramitar lá, sem sair dali não funciona nada. Não, se não sair dali não funciona. Ele precisa ser votado na comissão e aí depois de liberado na comissão, aí ele vai a plenário. Aí sim. Aí pode aí se terá alguma esperança, né? O que nós nos comprometemos para discutir o assunto. Com certeza. O que nós nos comprometemos aqui contigo, com o teu programa, e especialmente com os teus ouvintes, é de continuar acompanhando, né? E tendo novidade, a gente poder de imediato trazer aí para os ouvintes também terem as informações aí da tramitação desse processo. E eu tenho certeza que até as ilhas estão envolvidas nisso, né? Sim, tem também. Tem também. Como tu disseste no início, né? Nós somos rodeados, cercados por água, né? Então a incidência dessa legislação ela é muito grande aqui no município. Ô, Rogério, eu sei que, claro, se luta sempre pela extinção da taxa, mas existe também a possibilidade de pelo menos baixá-la, pelo menos deixá-la de forma bem rasa, que a pessoa possa... eu não conheço se tem outro projeto nesse... O projeto é para extinguir só. O projeto é para extinguir. A extinção é uma consequência. O projeto é para transferir a titularidade dos imóveis para as pessoas que estão ocupando, os foreiros. Transfere a titularidade. Em transferir a titularidade, né, de 100%, aí consequência é essa taxa. Esse é o teor do projeto. Mas também não acho que é algo que daqui a pouco pode ser uma alternativa, caso não se consiga chegar na... porque, como tu falou nisso, eu desconheço a base de cálculo, mas eu sei que tem pessoas pagando muitas vezes, e as pessoas questionam com razão, Nilson, porque muitas vezes o valor dessa taxa de marinha ela chega a ser 2, 3 vezes o valor que a pessoa paga no IPTU. O IPTU pode... o cidadão até não gostar de pagar, porque a gente sabe que não é fácil todo o outro pagar, mas tu tem pelo menos um retorno. Tu tem o recolhimento de lixo, tu tem os serviços de manutenção da rua, tu tem serviço de limpeza urbana, tu tem. Agora, essa taxa de manhã não tem retorno nenhum. Não tem retorno nenhum. Pelo menos não se vê nada que possa retornar para o contribuinte, né? Então, e muitas vezes ela é 2, 3 vezes mais cara. Acho que alternativamente, caso não se consiga a extinção, acho que uma redução aí da base de cálculo, acho que também vem ajudar. Fugindo um pouco da matéria, essa destinação dessa verba, a gente tem noção para onde vai? O que não faço a menor ideia. Acho que vai para acredito mistura no todo. Vai para o orçamento da União, vai para o orçamento da União. Não sei se reverte direto pela vinculação com a Marinha ou não. Teoricamente, Marinha, né? Marinha. Eu nem sei, viu, Rogério, se essa questão da Marinha como a instituição Marinha tem alguma coisa? Não tem. Na verdade. Marinha, porque. Na verdade, costumeiramente, exatamente, começou a se associar. Mas ela é uma taxa da União. Da União. Eu acho que a instituição de guerra, Marinha de guerra, eu acho que não tem nada a ver. Não, também. Acho que não. É que popularmente. Um respaldo muito pequeno, né? Popularmente fez essa vinculação, popularmente se chama de um imposto, que na verdade é uma taxa, né? Mas ao fim e ao cabo, as pessoas acabam pagando e complica. Tá bom, então. Bom, Rogério, o nosso tempo aqui já está esgotado, nossa produção aqui já está avisando que
né? Já Tá falamos certo, tem que puxar a orelha. Deixar dois homens que falam muito aqui, não para nunca. Rogério, muito obrigado pela visita. Eu acho que agradeço. ficou, se não um todo, mas pelo menos em parte esclarecido aí, né? Essa questão que os nossos ouvintes estavam preocupados aí. E volte sempre ao Mix Café. Obrigado pelo convite. Agradeço sempre a oportunidade e estou sempre à disposição. Tá ok. Muito bom dia a todos pela aí. visita. Bom dia. Muito bem, tivemos Rogério Gomes, vereador, aqui esclarecendo sobre os terrenos em Marinha e Rio Grande. Vamos ao nosso intervalo, voltamos já com mais informações. Sempre com Foto Kelly, despachante Fernando Castro, Ótica Visual, Restaurante Esquina do Sabor, Luque Papelaria, Masbá, Lojas Quero, Casa das Meias e Carmen Quinas. Da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café, com a Zambuja Júnior, Nilson Vasconcelos e Conde Pinto. Mix Café. Mix Café. Mix Café. Aqui na Clínica Promedical, nós temos o convênio ideal para você, pois oferecemos convênio individual, familiar, kids e empresarial.